Boa tarde a todos. Boa tarde. Todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao FAM. Quem está vindo aqui pela primeira vez, bem-vindos ao nosso seminário. Essa semana tem muita programação boa. Eu estou aqui para apresentar um trabalho artístico para vocês que foi recém-lançado. E é fruto da minha pesquisa de doutorado, ou seja, em torno de 5 a 6 anos da minha vida dedicado a algumas dessas músicas. Outras apareceram recentemente na minha vida como o objetivo de fato gravar um CD com essas músicas, né? E eu vou tocar para vocês 5 pequenos choros. Isso é resultado de um CD como eu falei, um CD que eu lancei há pouco tempo com 15 músicas desse compositor campineiro, ou seja, ele é do interior de São Paulo, a cidade onde eu morei por muitos anos, mais ou menos 17 anos antes de vir aqui para Manaus. Aliás, agora em agosto fez 1 ano que eu estou em Manaus, aqui na UFAM. Então, essa foi minha pesquisa em torno dessa figura, desse violonista que foi tão importante para aquela cidade, o Milton Nunes, né? Eu vou tocar algumas músicas e ao longo do processo aqui eu vou falar um pouco dele, falar um pouco da pesquisa. Não precisa ser um ambiente tão formal, não. A gente pode bater um papo a respeito de tudo isso. Das 15 músicas que eu gravei, que não são tão extensas assim, eu vou tocar, na verdade, somente 5. 5 choros que fazem parte de um ciclo de 9 choros. Daí eu explico depois também sobre o que é choro, algumas outras coisas que eu posso falar. Esse primeiro é o choros, na verdade, número 6, que ele é um pouco mais lentinho e eu acho que vocês vão gostar. Choros número 6 de Milton Nunes.
Obrigado. Então esse foi o Choros número 6. Eu falei que ia comentar um pouquinho dessas músicas. E Milton Nunes ele foi um personagem que viveu entre os anos de 1925 e 2006 na cidade de Campinas, no interior de Campinas. Não sei se vocês já foram lá no Teatro Amazonas. Lá tem uma pintura importante de um compositor chamado Carlos Gomes. Já ouviu falar desse cara? Carlos Gomes compôs a ópera Guarani, né? Então, esse compositor, Carlos Gomes, ele na verdade nasceu na cidade de Campinas. E quando eu vim para cá, para Manaus, e eu fui conhecer o teatro, eu cheguei aqui e falei, pô, olha só, tive que vir até Manaus para ver um teatro, né, de ópera praticamente, nesse porte, e que tem essa homenagem a esse grande compositor brasileiro na cidade de Campinas. Mas tivemos outras coisas, né, lá na cidade de Campinas também. Tivemos uma belíssima palestra aqui sobre a questão de gênero das mulheres, de compositoras que a gente conhece muito pouco. E apesar de eu não trabalhar diretamente com esse tema, eu trabalho com um tema de pesquisa de violonistas, na verdade sempre violonistas, a minha praia é sempre violão, meio também que na periferia do que a gente chama de literatura canônica do violão, né? Então Milton Nunes é uma dessas figuras, que ele estava no interior de São Paulo, né? Acabou caindo no esquecimento, né? Então, obrigado primeiramente pela palestra de vocês, porque eu não sei se vocês refletiram bastante ao longo do que ela foi falando, mas eu me dei conta que eu toquei uma obra de compositora até hoje, no meu bacharelado. Aliás, foi uma das obras mais difíceis que eu já toquei, Linda Pires de Campos. Mas uma obra só, né? Então, de fato, a gente precisa valorizar mais as compositoras, porque tem muita composição, né? Mas pensando aqui nesse violonista também pouco divulgado, eu vou tocar para vocês agora o Choros número 2, né? E esse título, Choros, é interessante porque Villa-Lobos compôs uma série de choros que ultrapassa, obviamente, o violão, apesar do violão ser o Choros número 1, ser dedicado ao violão solo, né? A impressão que eu tenho é que o Milton Nunes queria, de certa forma, remeter a essa série do Villa-Lobos, e aliás, ele faz uma citação nesse Choros número 2, à obra do Villa-Lobos. Então, Choros número 2.
Reconheceram aí? Isso é coisa de nerd de violão, né? Só os violonistas reconheceram a citação do Villa-Lobos. Olha que engraçado, né? O Villa-Lobos faz isso aqui, ó. É o Villa-Lobos faz. E o Milton Nunes faz. Né? Uma citaçãozinha bonitinha. E quem é nerd do violão reconhece. Choro número 3. Obrigado. Esse foi o choro número 3, Agora eu vou fazer o choro número 1. Choro número 1. Antes disso, deixa eu falar um pouquinho mais da pesquisa, né? Essa minha pesquisa de doutorado, como alguns de vocês devem saber, e quem não sabe vai ficar sabendo agora, em geral, uma pesquisa de doutorado, ela dura em torno de 4 anos. Né? Você faz uma graduação, você pode até ir direto para o doutorado, mas em geral você faz um mestrado, que dura em torno de 2 anos, e depois um doutorado em torno de 4 anos. Né? O meu doutorado foi no meio da pandemia, então por causa disso, ele durou 5 anos. Só que essa minha pesquisa ela começou antes da minha pesquisa de doutorado. Né? Às vezes a gente fica pensando no ambiente acadêmico um pouco distante da nossa realidade, um pouco distante do nosso dia a dia. E eu acho que, na verdade, é justamente o contrário, né? O ambiente acadêmico ele deve fazer parte do seu dia a dia, né? A pesquisa, o ensino, e aquilo que a gente pesquisa e ensina deve fazer muito parte daquilo que a gente vive no nosso dia a dia, porque senão a gente não aguenta, né? Senão a gente não dá conta. Então, essa pesquisa surgiu mais ou menos assim na minha vida. Eu sempre gostei muito de tocar, eu sempre gostei muito de dar aulas e sempre gostei muito de elaborar, organizar eventos de violão. Então, quando eu fui organizar um evento de violão lá em Campinas, eu queria homenagear um violonista local. E eu sabia que tinha esse violonista Milton Nunes, mas eu não conhecia a obra dele. Né? E aí, o diretor da escola que eu
que eu dava aula, ele falou, eu conheço a filha dele que mora assim, umas 2 quadras daqui da nossa escola. Então eu fui na casa dela, ela abriu todo o acervo do pai dela, né, a Yara Nunes, ela abriu todo o acervo do pai dela, o Milton Nunes, e eu vi ali, eu fiquei assim, nossa, isso aqui tem 50 anos de história do violão de Campinas registrado, porque o acervo dele tinha jornal, tinha foto, tinha partitura, tinha programa de concerto, ou seja, todos os dados que eu precisava estavam ali, né? Mas a minha questão inicial, na verdade, era prestar uma homenagem para ele, fazer um seminário, a gente fez, depois tivemos 5 edições desse seminário, e do nada isso aqui virou minha pesquisa de doutorado, né? Então demoraram alguns anos para terminar essa pesquisa, só que esse ano eu consegui, eu acho que fechar pelo menos essa primeira parte da minha pesquisa, que eu sempre gosto de ter um aspecto artístico também vinculado às minhas pesquisas acadêmicas. Então, eu elaborei um projetinho e quis gravar um CD com músicas que eu achava interessante do professor Milton, e quis também produzir um pequeno documentário. Então, quem gosta de ver documentário igual eu, vocês podem ir lá na minha página do YouTube. Eu sei que meu nome não é fácil de decorar, Stephen Bolles, mas tá anotado em algum lugar aí, é só ir lá colocar, vocês vão ver o documentário, vocês vão ver o CD. Eu trouxe CD físico aí, se alguém quiser comprar, mas tem também o CD no Spotify, iTunes, etc e tal, dá para ouvir tudo lá, né? Então, dessa decisão, sabe, esporádica de homenagear um compositor, surgiu essa pesquisa e depois esse CD, né? Então, para finalizar essa apresentação para vocês, eu vou tocar o Choros número 1.